Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. A paz do Senhor para os amados irmãos, que estamos juntos, reunidos em escola bíblica dominical para aprendermos a palavra do Senhor, que faz-se muito necessária nos nossos dias, muito necessária. E hoje na lição 9 nós vamos ver uma visão bíblica do corpo, Vamos aprender sobre essa parte tão essencial, da nossa vida, da vida que Deus nos deu, como devemos proceder, glória a Deus, em relação ao nosso corpo. E eu já convido os irmãos a abrir a Bíblia, glória a Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 12 ao 20. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 20, diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos orar, amados? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Jesus, por esta escola bíblica dominical. Continue nos ensinando, Jesus. Deus, é a tua palavra que nos protege de toda artimanha, de toda astúcia do inimigo. Toma conta da nossa mente, trabalha em nossa mente, Jesus. Não nos deixe, meu Deus, sermos iludidos pelo mal. Guarda a tua noiva com a tua poderosa proteção, Deus. Toma a direção dessa escola bíblica como sempre e continua falando aos nossos corações para o louvor e a glória do teu nome, que é grande e santo. Amém. Amados, nós vamos ver nessa escola bíblica dominical, vamos falar a respeito do corpo da nossa vida. Primeiro, nós fomos criados para a glória do nome de Jesus. Nós não fomos criados aleatoriamente, não. Nós somos criados com um propósito, e um propósito de glorificarmos a Deus. Olha, 1 Coríntios 6, que nós lemos, e o versículo 20.
fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não somos donos do nosso corpo. Não somos donos do nosso espírito. Eles pertencem a Deus. E como pertence a Deus, é mais do que justo de nós andarmos segundo a vontade de Deus para nosso corpo, nosso espírito. Né? E é isso que nós vamos estudar nessa lição. Primeiro ponto, a criação do ser humano. A gente já viu em aulas anteriores, lições anteriores, falando sobre isso, né? Então, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo que a Bíblia declara, a gente pode ver isso em Gênesis 1, 26, 27, que fomos criados imagem e semelhança de Deus. Olha o privilégio. Nenhum animal, né, irracional teve esse privilégio que nós tivemos de sermos criados à imagem e semelhança. E se fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, né, nós precisamos fazer com que o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa vida glorifique ao Senhor. A Bíblia diz em Gênesis 2, versículo 7, a parte B, que o Senhor soprou sobre o primeiro homem, né? Ele soprou o fôlego de vida. E eu creio que isso acontece com cada um de nós que nascemos. Né? Somos formados no ventre de nossa mãe, mas eu tenho certeza, absolutamente certeza, que Deus, né, ele vai nos moldando, vai nos criando e ele depois nos dá, né, o sopro de vida. Glória a Deus. Para que a gente saia do ventre materno. Para quê? Para glorificarmos ao Senhor, ao Deus que nos fez. Glória a Jesus. Aí a constituição do ser humano. A natureza humana, nós professamos isso porque a Bíblia diz, a natureza humana, ela consiste numa parte externa, que é o corpo, aquilo que se vê por fora, externo, e duas partes internas, aquilo que tem por dentro, que é alma e espírito. Uma parte externa, corpo, e duas partes internas, que é alma e espírito. Deus cria o homem, né? E essa é a constituição do ser humano. O que acontece? O homem cai, porque o homem peca. Eu costumo dizer, o homem não pecou porque deixou de amar, porque deixou de crer em Deus. Ele sabia que Deus existia muito mais do que nós sabemos. Ele via, ele falava com Deus. Mas o homem peca porque o homem desobedece. E é por meio disso que muitos irão ficar fora do reino de Deus. Mas eu obedeço a Deus. Desobedecendo a igreja, desobedecendo seus líderes, desobedecendo a regra de fé, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Foi pela desobediência que Adão e Eva foram lançados para fora do paraíso. E vai ser pela desobediência de muitos que muitos vão ficar fora, né? Do verdadeiro paraíso, o reino de Deus, a casa do Senhor. Então a Bíblia revela que todas as áreas do nosso corpo, né, foram afetadas pelo pecado. Podemos ver isso em Romanos 7, do versículo 20 ao 23, que diz assim: Ora, Paulo dizendo, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo parou para analisar e disse, tem coisas que eu fazia, né, ele falando como um homem pecaminoso. Tem coisas que eu faço, mas não quero fazer. Então, quem faz? Né? Aí ele diz, o pecado que habita em mim. Aí ele continua. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, ele está falando agora do homem interior, ele está falando agora da alma e do espírito, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, agora ele fala da parte exterior do corpo, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros.
Então era uma guerra exterior. Lembra de Gálatas 5? Que ele fala lá em Gálatas, ele deixa bem claro aos Gálatas, é uma guerra constante entre a alma, entre o corpo e o espírito, né? Que ele chama de carne. Carne ali é corpo, entre o corpo e o espírito. E ele determina isso aqui, ele deixa bem claro isso em Romanos 7, do 20 ao 23, né? Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 20, que a gente já leu, que devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, né? Glória a Deus, quanto na alma e no corpo. Ou seja, Deus quer que o cristão ele tenha santificação no corpo, na alma e no espírito. Glória a Jesus. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material, que é o corpo, e imaterial, que é o espírito e a alma. Pedro diz assim, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. 1 Pedro 1, 22. Então, nós devemos purificar, né? Segundo Pedro, falando pelo Espírito Santo, que devemos purificar as nossas almas pelo Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo, tá maiúsculo. Pelo Espírito na obediência à verdade. Ou seja, quem faz essa obra no ser humano, depois que ele está salvo? O Espírito Santo e a palavra de Deus. Por isso, urge a meditação na palavra de Deus, sempre. Porque sempre que a gente lê a palavra de Deus, a gente vê Deus falando conosco, a gente vê Deus nos moldando, dizendo, olha, isso não é bom, deixa isso, larga isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. A parte exterior do homem é o corpo, glória a Deus, né? O corpo é o invólucro da alma e do espírito. É aquilo que cobre a alma e o espírito, o invólucro. Glória a Jesus. Se a gente pegasse uma caixinha, botasse alguns objetos dentro, então a caixinha é o invólucro daqueles objetos que estão dentro. Então o nosso corpo é o invólucro, glória a Deus, né? Da alma e do espírito que está dentro. E quando o corpo morre, a alma e o espírito, né? Quando o corpo ele envelhece e morre, então a alma e o espírito o deixam, né? A alma e o espírito deixam o corpo. Glória a Deus. Na ocasião em que o corpo morre. Glória a Deus. A gente pode ver isso. E Tiago, no capítulo 2, versículo 26, Tiago fez uma comparação bem interessante sobre fé e obras. Ele diz que a fé sem obras, ela está morta. Assim como o corpo sem o espírito, ele está morto. Então, o corpo sem o espírito, o corpo está morto. E a fé sem as obras, a fé está morta. Foi uma comparação do apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 26. E o templo do Espírito Santo, aí é importante demais. Se o corpo é o invólucro, glória a Deus, do espírito e da alma do crente, do homem e da mulher nascido, né, pelo sangue, pela água e pelo sangue de Jesus, glória a Deus. Então, nós também fazemos parte, nosso interior, ele agora é parte de Deus. Por quê? Porque ele passa a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Glória a Deus. Nesse sentido, essa parte material que é o corpo, né, do salvo, deve ser santa e usada para a glória de Deus. Nosso corpo deve ser usado para a glória de Deus. Glória a Jesus. Ou seja, nós não podemos praticar coisas imorais, atos imorais que contaminem o corpo. 1 Coríntios 6, o versículo 15, diz assim, o 16.
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então, o homem quando ele se prostitui, a mulher quando se prostitui, ela está pecando contra o próprio corpo. Está se igualando à mesma prostituição de uma meretriz. O que a Bíblia Sagrada diz aqui. Então o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. Olha o que diz o versículo 18. Fugir da prostituição. Aí eu lembro de José. Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, o que foi que ele fez? Ele ficou lá, dizendo, vou, não vou, vejo, não vejo, faço, não faço, permaneço, saio. Não. Imediatamente ele fez o que a Bíblia Sagrada diz. E que foi escrita bem depois, hein? Muitos anos depois. Fugir. Então ele fugiu. E a Bíblia também nos ensina a fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Então a Bíblia deixa bem claro. Fugir da prostituição. Você está vendo que está em perigo, que o inimigo lançou um laço. Glória a Deus. O que é que você faz? Foge. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. E o corpo é o quê? Templo e morada do Espírito Santo. O Senhor diz que quem destruir esse templo, o Senhor o destruirá. Né? Glória a Deus. Terceiro, glorificado na ressurreição. O corpo pecaminoso, como Paulo disse, o que eu quero não faço, porque habita em mim o pecado me domina. Mas Paulo falou isso a respeito quando ele era ímpio. Glória a Deus, porque nós crentes que aceitamos Jesus de verdade, lavados e remidos no sangue de Jesus, pode ter certeza, o pecado ele não tem domínio sobre nós. A Bíblia deixa bem claro. Glória a Deus, se a gente viver uma vida de oração, de consagração, de leitura bíblica, de temor e tremor a Deus, o pecado ele não tem domínio sobre nós. Vem as setas, missionária? Vem as setas. Né? Vem as armadilhas do diabo? Vem as panelas do inimigo? Vem. Mas nós resistimos, fugimos, né? E não somos contaminados e nem atraídos pelo mal. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte. Hebreus fala isso no capítulo 2, no versículo 14 e 15. E também com isso nos garantiu a ressurreição. Né? O 14 do 1 Coríntios 6 que a gente leu diz, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Glória a Deus. Então esse corpo que é pecaminoso, mas que nós, quando temos Jesus Cristo, o Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado do corpo, ele vai ser transformado e ressuscitado. Glória a Deus. Não vai ser o mesmo corpo. Por quê? Porque esse corpo carnal, ele não pode reinar o reino de Deus, né? Herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Por isso, a última etapa da salvação é a glorificação, ou seja, o nosso corpo vai ser transformado. Glória a Deus. Nossa parte, né, imaterial será reunida no corpo, transformado e glorificado. Glória a Jesus. E teremos uma vida imortal. Que coisa linda de Deus, né? Mas qual a visão secular hoje do corpo? Qual? As pessoas estão procurando cada vez mais a bela forma, o corpo atraente, o corpo sedutor, né? Muitas pessoas. As academias estão crescendo. Porque as pessoas estão procurando. Cada vez mais as salas de cirurgia para cirurgias estéticas estão superlotadas. As pessoas estão cuidando tanto dessa parte aqui, para ficar linda, bonita à vista, atraente, sedutora. Está esquecendo, da parte imaterial, que é a alma e o espírito, né? E levando esse corpo a pecar, né?
Temos duas ondas, hedonismo e narcisismo. O hedonismo é aquele estilo de vida que a pessoa tem para obter o prazer. Eu quero prazer porque eu quero fugir dos meus sofrimentos. Aí engloba a prostituição, a orgia, a bebedice, né, as drogas. Esse é um grande pecado contra o corpo, né? E o narcisismo é o amor excessivo, glória a Deus, que a pessoa tem de si própria. Tem pessoas, quantas a gente já viu na reportagem que morreram porque fizeram um procedimento que era arriscado, perigoso, mas queriam fazer para o corpo ficar coisa do diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Então, de acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que de modo insensato persegue o corpo ideal por meio da boa estética. A qualquer custo, ele quer ter o corpo admirado. Meu Deus. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas. É lícito, mas nem todas as coisas convêm para o salvo. É isso, a gente ir para onde quiser, fazer o que quiser. Não é proibido, Jesus não botou corrente em ninguém. Quem escraviza é Satanás. Satanás escraviza. Jesus não. Jesus ele nos chamou para a liberdade. Mas uma liberdade que o apóstolo Paulo disse: não deis ocasião à carne. Então nós temos escolhas. Então a gente tem que ponderar. É bom estar nesse lugar? Eu devo fazer isso? Eu devo praticar isso? Como eu devo andar e proceder? Então todas as coisas me são lícitas. Ninguém está preso. Mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios 6, 12 é parte A. Erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Sexualidade não é pecado, a gente já viu isso nas outras lições. Sexualidade foi criada por Deus para prazer do casal e procriação da humanidade. O pecado está na prática que o ser humano faz, né, e do modo que ele faz. Então, hoje, né, se trata de algo impuro para muitas pessoas, porque está na fornicação, está sendo feito fora do casamento, está sendo feito na orgia, está sendo praticado, né, de todas as formas terríveis, né, como os sodomitas fazem. Então, é algo terrível. Erotização e libertinagem, né? E o objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas, né, que desagradam a Deus, que é imoral. Glória a Deus. E Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso é a conversa do verdadeiro crente. É lícito, mas eu não vou me dominar por nenhuma. Eu vou dominar eu mesmo. E vou ser santo para louvor e a glória do nome de Jesus. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo eterno. Eclesiastes 12, 14. Conclusão: é preciso cultivar os valores da palavra dentro da família. Quanto mais a família viver a palavra, educar os filhos na retidão, menos os filhos vão sentir desejo das coisas do mundo. É preciso, né, que os pais, os cônjuges, tenham um relacionamento tranquilo, saudável, no lar, para a segurança dos seus filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Só Jesus na causa. Mas aquele que está com Cristo está guardado, revestido, purificado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Glória a Deus, chegamos ao final de mais uma escola dominical. Eu já convido você a orar junto comigo, né? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma escola bíblica, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, que a tua palavra possa encontrar um local maravilhoso, Deus. Coloca temor e tremor em nossas vidas, nos livra das artimanhas de Satanás, possamos ter prazer em ler tua palavra, viver uma vida de oração. Deus, tira nossos olhos daquilo que não te agrada, Jesus. Sê conosco para a glória do teu nome. Guarda a tua noiva e liberta tantos e tantos, Deus, e muitos, e milhares que ainda se encontram neste mundo. Para a glória do teu nome, Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. A paz do Senhor e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Amém.
Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião,